Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Crianças contam histórias. Lili era um doce de menina. Aprendeu a obedecer os mais velhos desde pequenininha. Quando acordava e quando ia dormir. Quando saía e quando chegava. Tomava sempre a bênção dos seus pais a sorrir. Do vovô e da vovó tomava a bênção também. Lili vivia abençoada por todos que queriam bem. Ela sempre chegava, pedia a bênção e respondia amém. A bênção papai e a mãezinha do céu. Você sabia que 37% de toda a água que produzimos é desperdiçada e que o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano com o desperdício? Porém, com atitudes simples, podemos reverter esta situação. Fechando bem a torneira depois de lavar as mãos, você pode economizar até 80 litros de água. Evite pressionar a válvula de descarga sem necessidade. Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. Papo em Família. Tina, em Pra Casa. Zecão, pega uma cervejinha aí pra gente. Opa, demorou. E você, Rolo, vai um copo aí? Hoje não, Pipa. Vou levar a Tina até a casa dela. A moto é movida a álcool, mas o piloto, não. Faça a sua parte e ajude a formar uma sociedade mais consciente. O ministro do Parlamento, Diogo Oliveira, foi ao Congresso discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018. Diogo demonstrou um cenário pouco otimista para a economia nos próximos anos. Veja na reportagem da TV Câmara. Se o momento do Brasil tivesse que ser resumido em uma frase, o ministro do Planejamento já teria a dele. A situação fiscal do país continua gravíssima. A previsão do governo é que as contas ainda fiquem no vermelho por mais algum tempo. Em 2017, em 138 bilhões de reais. Em 2018, 129. Em 2019, 65 bilhões de reais. Só então em 2020, deveremos ter 10 bilhões de superávit. Isso antes mesmo de pagarmos os juros da dívida pública. Esse cenário prevê a retomada do crescimento e a convergência das despesas e das receitas para níveis que são compatíveis com a aprovação das reformas que nós estamos discutindo no governo e no Congresso Nacional. A falta de aprovação dessas reformas, é evidente que esse cenário piora consideravelmente. Essa é a visão do governo. Em cima dela, o Congresso vota a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, orienta a criação do orçamento do país. O relatório foi apresentado nesta terça. Nessa crise econômica, o coração é a questão fiscal. Ela tem a ver com juros, com o ritmo da economia, com geração de emprego e renda. É no orçamento
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias que você pode estabelecer um compromisso concreto e real, na vida real, com a disciplina fiscal, com a responsabilidade fiscal. Esse compromisso vai envolver pela primeira vez um elemento a mais: o teto dos gastos. Na prática, ele significa que se quiser aumentar os gastos em alguma área, vai ter que reduzir em outra. Parece simples, mas imagine ter que escolher entre saúde, educação e segurança. Difícil, né? Deputados e senadores vão ter que oferecer uma resposta para isso. Nós temos que fazer com que a economia se desenvolva, colocar créditos disponíveis para o empreendedor poder investir, ter um juro baixo que permita um investimento, que se gere emprego e que com isso se permita ter uma arrecadação a mais, porque muita gente está empregada. O que o governo está fazendo? O governo não quer fazer crescer a economia, porque sua política não é para crescer a economia, para um desenvolvimento equilibrado, sustentável no país, e aí ele quer jogar sobre nós se nós vamos colocar na educação, na saúde. Está errado o governo. Agora, você só pode gastar o que arrecada, mas aí tem uma série de espaço para você melhorar a eficiência do gasto público. Primeiro, no combate duro à corrupção. Segundo, fazendo as escolhas certas. Mas a escolha certa, no meu entendimento, é ter uma boa capacidade de ouvir e perceber o que o povo está demandando. Olha que legal! Estudantes e profissionais do ensino básico podem ter atendimento psicológico nas escolas. É o que determina o projeto aprovado pela Comissão de Educação e que vai agora para o plenário. O PLC 76/2011, acrescido de sugestões de estudantes que participaram do programa Jovem Ensinador, pode ajudar a identificar dificuldades emocionais e tratar alunos e professores. Bullying, violência dentro ou fora da escola, dificuldades financeiras da família e muitas outras situações podem levar estudantes a apresentar dificuldades de aprendizagem. Professores e profissionais do ensino não são capacitados para lidar com os problemas emocionais dos alunos e ainda enfrentam os próprios problemas. O projeto aprovado pela Comissão de Educação assegura o trabalho de psicologia diretamente nas escolas, o que pode ajudar a identificar dificuldades emocionais e tratar alunos e professores. A relatora, a senadora Marta Suplicy, levou em consideração duas propostas, uma que veio da Câmara e outra sugerida por estudantes que participaram do projeto Jovem Senador. Me chamou a atenção diria até a sensibilidade dos jovens senadores, que são jovens. Eles fizeram um projeto querendo uma assistência psicológica. É como um ato de desespero, senador Cristóvão, dizendo: nós não sabemos como nos ajudar aqui nessas escolas. A violência, o bullying, a falta de informação sobre sexualidade, o conjunto todo. Eu me lembrei quando a Marta falava de um episódio que foi retratado pela televisão, quando no Rio de Janeiro a televisão mostrava as crianças sendo retiradas da sala de aula para ficar num corredor para se livrarem das balas perdidas. Então eu imagino como fica a cabeça dessas crianças que todo dia sai da sala para ir para os corredores, para o corredor, para se sentir mais protegida. Os senadores acharam importante acrescentar uma ressalva para que pequenos municípios e zonas rurais tenham mais flexibilidade na implementação da medida. Os pequenos municípios também teriam dificuldade de contratação de psicólogos para, assim, atender o pleito desse projeto de lei. Dos 853 municípios mineiros, 500 têm menos de 10 mil habitantes. Então, possivelmente, esses não terão psicólogo. Eu citei o consórcio exatamente para permitir a possibilidade... Imbatível o seu argumento. O argumento é estatístico. Vai ser a mesma coisa. A senhora acabou acatando uma emenda que abre um caso especial para as escolas em pequenos municípios e zonas rurais. Por que isso é importante? Olha, foi meio a contragosto. E essas escolas não terão obrigatoriedade, o que vai ser regulamentado, elas vão fazer dentro do possível, para que seja dentro do possível. Se tivermos secretários mais sensibilizados porque a gente está falando, ele vai priorizar, pelo menos em algumas escolas onde a situação é mais grave. E você, tem medo de cobra? Pois é, mas sabia que existem algumas cobras inofensivas?
Verdade, viu? No quadro Papo de Biólogo de hoje, o biólogo Vinícius Ferreira vai falar mais sobre uma cobra bem dócil. Isso, falo dócil porque ela é uma cobra que não tem peçonha, que não tem veneno. É a jiboia do cerrado. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Papo de Biólogo. Eu estou chegando aqui no mantenedouro de fauna silvestre, Estância Santa Luzia, antigamente chamado de Estância Santa Luzia, e agora chamado de Bioparque Macuco, que é meu lar docilar, é onde eu trabalho, né? Então eu tô chegando aqui para fazer um vídeo para vocês, porque eu tô um pouquinho atrasado com os vídeos do canal. Eu sei, é mancada, eu sei também, mas faz parte da vida e everybody knows, certo? Mas depois eu vou explicar pra vocês por que tá acontecendo isso, por que eu tô demorando pra gravar vídeos. Tudo tem um belo motivo e é pra vocês também, lógico. A gente tá editando documentário e, cara, tem muita imagem, muito vídeo, tem mais de 300 GB de vídeo e aí tá tomando todo o nosso tempo. Tanto que hoje o Fernando não conseguiu vir comigo. Eu tive que vir sozinho com a GoPro, não sei nem se tá gravando o áudio, pra falar a verdade, mas tive que vir sozinho com a GoPro pra gravar um vídeo pra vocês. Lógico que eu tô devendo, pra mostrar um bicho muito louco, muito legal, muito bacana. Então, vamos seguir aí, que primeiro eu preciso dar um oi, né, pro diretor. Tem que fazer aquela média lá, vocês estão ligados, né? Se não fizer aquela média, a gente, ó... Então tem que fazer a média com o diretor aqui. Deixa eu dar um oi pro grande Ronaldo Moraes. Beleza? Vamos lá, gente. Então estamos aqui com a maravilhosa jiboia do cerrado, a boa constrictor amarale, um animal diferente da jiboia que eu mostrei no outro vídeo do canal para vocês. Aquela era uma outra subespécie, a boa constrictor constrictor, a famosa jiboia amazônica. E existem algumas diferenças entre estes animais. Primeiro, como o próprio nome diz, elas ocorrem em regiões diferentes. A boa constrictor amarale, ou jiboia do cerrado, ocorre em regiões de cerrado, enquanto a jiboia amazônica não. E outra coisa muito interessante é a coloração destes caras aqui. Eles são, ó, dá só uma olhada, ó, muito mais escuros do que a jiboia amazônica. Inclusive, a jiboia amazônica também é chamada de red tail boa, né, que é a jiboia amazônica de cauda vermelha. Diferente da jiboia do cerrado, esta aqui, que não possui esta coloração na cauda, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui na cauda dela é bem mais escura. Estes animais também ficam menores do que as jiboias amazônicas, relativamente menores, mas são tão robustas quanto. Olha só a espessura desse animal, é um bicho bem pesado. E existe um mito aí, que é muito famoso dentre os criadores de répteis e quem trabalha com esses bichos também, que é o fato, ou melhor, fato não, né? Que é a curiosidade de estes animais serem mais agressivos, mais temperamentais do que as jiboias amazônicas. E isso é mentira, não é verdade, isso é mito. Este comportamento varia de indivíduo para indivíduo e não de espécie, de subespécie para subespécie. Então existem jiboias do cerrado, assim como esta, que são calmas, como o Saruman, e existem jiboias amazônicas que são super temperamentais, e vice-versa também. Nós temos algumas jiboias do cerrado que são mais temperamentais, outras não, isso varia de indivíduo para indivíduo. Estes caras são mega fortes, né? Como o próprio nome diz, boa constrictor, são serpentes que matam por constrição, então elas possuem vários músculos no corpo que elas utilizam para asfixiar, entre aspas, as suas presas. São animais super adaptados a isso, e consequentemente, já que são constritoras, não são peçonhentas, não possuem veneno, mas são animais maravilhosos. Lindíssima, jiboia do cerrado, boa constrictor amarale. São só algumas informações básicas, mas espero aí, ó, que vocês tenham gostado, não é mesmo, Saruman? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais vídeo. Valeu, abraço, falou, é nóis. Tchau! Na próxima terça, de inofensiva para mortal, no Papo de Biólogo da semana que vem, vamos conhecer mais sobre a temida jararaca. Mas é só na semana que vem, viu? Agora vamos falar de um ícone mundial. Ele começou a cantar e a dançar aos 5 anos de idade, iniciando-se na carreira profissional aos 11 anos como vocalista dos Jackson 5. Começou logo depois uma carreira solo em 1971, permanecendo como membro do grupo. Reconhecido nos anos seguintes como o rei do pop, 5 de seus álbuns se tornaram os mais vendidos mundialmente de todos os tempos. A partir de agora, você vai saber mais sobre a incrível história de Michael Jackson. Algumas curiosidades sobre Michael Jackson.
Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, na cidade de Indiana, nos Estados Unidos. Sua mãe, Katherine Jackson, era uma dona de casa muito religiosa e seu pai, Joseph Alter Jackson, trabalhava em uma fábrica. Michael cresceu em uma família numerosa, com 8 irmãos. Seu pai era um apaixonado pela música e, percebendo que seus filhos tinham talento, formou uma banda, os Jackson 5. Mas a infância de Michael foi dura e complicada, já que seu pai era violento e intolerante. Mesmo com todos os problemas e abuso que sofria, o talento de Michael fez com que a banda atingisse um grande sucesso, e após algum tempo foram contratados pela gravadora Motown Records. Após alguns anos, Michael decide largar a banda e seguir carreira solo. Em 1978, participou de uma adaptação do filme O Mágico de Oz, onde ele interpretava o Espantalho. Durante as gravações, conheceu Quincy Jones, que produziu um dos seus primeiros sucessos, Off the Wall, que vendeu 40 milhões de cópias, se tornando um dos mais aclamados discos de música negra do século XX. No ano de 1982, aceitou o convite do cineasta Steven Spielberg para narrar a história do filme E.T., o Extraterrestre. O disco narrado por Michael seria distribuído pela MCA Records, no mesmo mês em que seria lançado o famoso álbum Thriller. Thriller é atualmente o álbum mais vendido da história, com mais de 110 milhões de cópias vendidas no mundo. Durante a divulgação do álbum, na noite de 16 de maio de 1983, em um teatro em Los Angeles, Michael surpreendeu a todos com seu espetacular passo de dança, o Moonwalker. Além de ser um grande humanitário, Michael também foi um notável filantropo, doando milhões de dólares durante toda a sua carreira. Em 1985, Michael se uniu a Lionel Richie e Quincy Jones na missão de arrecadar fundos para a campanha USA for Africa. A ideia era gravar uma canção cujos lucros seriam revertidos para reduzir os índices de mortalidade pela fome no continente africano. O projeto arrecadou 200 milhões de dólares para a luta contra a fome na Etiópia. Em maio de 1988, já intitulado como Rei do Pop, Michael se muda para o seu rancho particular, Neverland. Mas nem tudo na vida de Michael foram flores. Em 1993, ele foi acusado de abuso sexual por um garoto entre tantas outras crianças que visitavam seu rancho. Isso acabou afetando a imagem do cantor, que teria pago 23 milhões de dólares para que a família do garoto retirasse as acusações. Tempos depois, o próprio garoto declarou que tudo era mentira e que seu pai apenas queria tirar dinheiro do cantor. Em 1994, Michael se casa com a filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, mas o casamento durou apenas alguns meses, o que gerou muitas especulações. Mas a grande polêmica foi em 1996, quando Michael surpreendeu a todos com seu novo casamento. Ele se casou com uma enfermeira e juntos tiveram 2 filhos. Michael teve um terceiro filho, através de inseminação artificial e uma barriga de aluguel. Em seguida, sofre mais uma acusação de abuso sexual, feita por um jovem que frequentava sua casa. Mas sem ter provas concretas, Michael foi declarado inocente de todas as acusações. Isso fez com que Michael fechasse a porta de seu rancho para sempre. Mas em 2008, após um longo período sem apresentações, Michael faz um único show para comemorar os 25 anos do seu famoso álbum Thriller. E um ano mais tarde, surpreendeu a todos anunciando que seria sua última turnê pelo mundo. Mas infelizmente, no dia 25 de junho de 2009, Michael veio a falecer devido a uma intoxicação causada por excesso de calmante. O mundo inteiro manifestou sua tristeza com a perda do rei do pop. Michael Jackson foi um dos maiores artistas de todos os tempos, ganhador de vários prêmios e influenciador de muitas gerações, e certamente continuará vivo através de seu legado musical. Nem sempre a vida é festividade e cores maravilhosas. Nem sempre a alegria nos bate à porta ou a felicidade toma conta do nosso coração. Existem momentos de lutar, horas que é preciso encontrar o guerreiro que existe em cada um de nós. Você está passando por uma fase assim, né? Mas não abaixe a cabeça. Agora sim é hora de lutar, batalhar muito e ter a esperança no topo do seu pensamento. Você é forte. Lembre-se, eu acredito em você.
E por hoje é só. Chegamos ao fim de mais um Jornal Noroeste. Lembrando que você confere esta e outras edições na nossa página oficial do facebook.com/TV Noroeste Vazante. Deixa um abraço para você e te espero amanhã aqui no nosso canal, tá? Tchau, até amanhã! Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste.